Graças e paz, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Nosso estudo sobre a Ordo Salutis, significa a ordem de salvação. Um estudo que está dentro do ramo que nós chamamos de teologia sistemática, não é? E nós já tivemos alguns estudos da Ordo Salutis, tá? Esse é o 6º estudo, são 9 ao todo, né? Pelo menos 9 tópicos que nós devemos estudar. Esse é o 6º tópico. Talvez, provavelmente a gente vai ter que dividir esse em 2, porque ele tem informações preciosas, né? Que nós devemos analisar para estudarmos bem, também para que não fique muito exaustivo, muito longo, um estudo só. Esse tema, irmãos, é um dos temas mais lindos das Escrituras. Nós vamos estudar ele de forma um pouco mais técnica, né, os elementos, mas ao mesmo tempo vamos ainda enxergar a beleza, a pureza, a perfeição do que aprendemos nesse tópico que é chamado de a adoção de filhos. Esse é o 6º passo, né, o 6º elemento do nosso estudo sobre a Ordo Salutis. A adoção, o fato de Deus nos adotar para sermos membros da sua família, verdadeiros filhos. Então, nós já vimos a eleição incondicional, nós já vimos o chamado de Deus. Eleição é quando o Senhor, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos predestinou nele. O chamado é quando o Senhor, no devido tempo que Ele decretou, Ele nos chama por meio da pregação do Evangelho para que ouçamos a palavra de Deus e por meio do seu Santo Espírito, o 3º tópico, Ele nos regenera, isso é, Ele nos lava de dentro para fora, Ele nos lava espiritualmente. Esse é o tema que nós chamamos de nascer de novo. Aqui nós nascemos de novo, recebemos uma nova vida. E por causa dessa nova vida, desse coração agora receptivo ao Evangelho, que está sendo pregado, e alguma dessas coisas acontecem simultaneamente, né? O chamado está sendo feito, o Espírito Santo realizando em nossos corações a regeneração. A resposta de um cristão, alvo dessa obra, é a conversão. A conversão que ocorre justamente por 2 elementos que nós vimos, que é o arrependimento dos pecados, quando, mediante a pregação do Evangelho, o abrir dos olhos que o Espírito Santo faz em nós, tira as escamas, a gente vê, meu Deus, eu vivi uma vida de pecado, e agora eu olho para trás e me arrependo, e olho para frente e penso, eu não posso seguir daqui sozinho, e eu me abraço com Cristo, me agarro ao nosso Salvador. Isso é a conversão. A conversão, ele tem esses 2 elementos. É olhar para trás e se arrepender de uma vida desperdiçada, e olhar para frente e ver que essa vida nova só pode ser vivida em Cristo, que somente por meio de Cristo, só Ele pode pagar os meus pecados, só Ele pode me levar ao céu, só Ele pode me dar verdadeira vida. Isso é conversão, é acreditar e confiar tão somente em Cristo para a salvação. E aí, vem o próximo ponto, o 5º ponto, que é o fato de Deus nos justificar. É mediante a obra sacrificial de Cristo, na qual cremos, que o Senhor nos declara justos. Não é uma justiça própria, não é uma justiça alcançada por méritos, mas é uma justiça imputada a nós. Outro foi justo e nos acrescentou essa bênção. Deus fez isso por meio de Cristo, nos justificando. Diante do seu tribunal, no qual toda a humanidade é devedora, Deus nos declara justos. Por quê? Porque Cristo cumpriu em nosso lugar. Cumpriu no lugar de quem? A gente vai voltando. Naqueles que Ele converteu, e Ele converteu porque o Espírito Santo regenerou, e o Espírito Santo regenerou porque Deus, na eleição, predestinou para ser um filho, e no devido tempo chamou para a conversão. Colocou homens para pregar o Evangelho para ele, para que ele se convertesse no devido tempo. Então, o nosso estudo agora deságua nos efeitos dessa justificação. Nos efeitos que a fé produz. Mas aquilo, obviamente, que Deus faz em nós por meio de tudo isso, que é a adoção de filhos.
São das doutrinas mais lindas, mais belas. Agora podemos olhar para o Senhor e dizer: o Senhor criou os céus e a terra, como está escrito. Mas não apenas um Senhor distante criou os céus e a terra. Aqueles que foram justificados, convertidos, regenerados, chamados, eleitos de Deus, podem dizer assim: o meu Pai criou todas as coisas. O meu Pai me salvou. O meu Pai me ama e está comigo em todo o tempo. Então, Paulo aos Efésios, no capítulo 1, começo do livro, começo da carta, versículos 4 e 5, ele diz: olha como ele pega alguns elementos da ordem dos saludes. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, eleição, para ter um propósito, santos e irrepreensíveis diante dele. A gente ainda vai tratar, é o próximo tema, santificação. Deus nos escolheu com esse propósito. Em amor, nos predestinou, traçou o nosso destino para ele. Para quê? Qual um dos propósitos dessa predestinação? Para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, que nos justifica, segundo o propósito da sua vontade. Então, somente por meio de Cristo, não tem outro caminho para que alguém diga assim: agora eu sou um filho de Deus. Senão que, tão somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua obra perfeita por nós. Então, essa é a doutrina da adoção, na qual vamos mergulhar um pouquinho hoje. Eu quero começar orando ao Senhor para que nos abençoe. Ó Deus, nosso Pai, que nos adotou como seus filhos, tão somente pela tua graça, teu amor, Deus, tua misericórdia. Que bênção é poder, mesmo enxergando a nossa fraqueza, os nossos pecados, o quão somos falhos e muitas vezes negligentes, podemos dizer que o Senhor é nosso Pai. Ó Pai, ajuda-nos. Ó Pai, abençoa-nos para entender o que foi que o Senhor fez por nós, o tamanho do teu amor, da tua dádiva, da tua glória, que nos adota como filhos e nos faz filhos legítimos. Ó Senhor, nós te adoramos e rogamos que o teu Santo Espírito nos auxilie para entendermos essas verdades. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos sabem que, a qualquer momento, podem perguntar, tá bem? Levantar a mão e tirar suas dúvidas. Segundo o teólogo Wayne Grudem, teólogo batista, que escreve sua teologia sistemática, isso aqui é um recorte da sua teologia sistemática, ele escreve: na regeneração, pela obra do Espírito Santo, Deus nos concede nova vida espiritual, interior. Ou seja, ele nos faz nascer de novo. Agora, na justificação, ele dá-nos a condição acertada e justa diante dele. Ou seja, na justificação, ele restaura o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor não nos vê mais agora como pessoas passíveis da sua ira. Pessoas que estão caminhando para o seu tribunal, para a condenação. Agora, por meio de Cristo, o nosso relacionamento é restaurado com o Pai. O que é que Jesus diz? O que é que Paulo diz em Romanos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É isso que Cristo faz em sua obra da justificação, em sua obra da redenção, e Deus nos justifica, ou seja, a nossa condição diante de Deus é acertada, como bem diz o teólogo Wayne Grudem. Porém, mas na adoção, Deus nos torna membros de sua família. Portanto, o ensino bíblico sobre a adoção concentra-se muito mais nos relacionamentos pessoais com Deus e com seu povo que a salvação nos concede. Podemos definir a adoção da seguinte maneira: a adoção é um ato de Deus por meio do qual ele nos torna membros de sua família. Então observe, todas essas doutrinas que nós chamamos de Ordo Salutis, a ordem da salvação, são doutrinas que falam sobre a salvação. Mas cada uma delas, a gente divide assim na teologia sistemática para que nós compreendamos bem o papel que elas desempenham, os efeitos que elas trazem na vida dos cristãos. Tá bem? A eleição de Deus é um decreto eterno de Deus.
Isso significa dizer que nenhum daqueles que o Senhor elegeu vai se perder. Isso revela a soberania do nosso Deus. E como o nosso Deus tem todo o poder e como tem todo o domínio. Isso é uma grande verdade. Sem essa verdade, aqueles que não acreditam num Deus que é onipotente e que é soberano, eles acreditam num Deus falho. Mas o nosso Deus é soberano. Isso é importantíssimo. Isso significa dizer, irmãos, que se Deus nos escolheu, Ele não muda de ideia, porque o nosso Deus, Ele não pode ter errado. Ele é perfeito. Ele não pode um dia dizer assim, melhorei, tenho uma ideia melhor agora. Não tem, porque Ele é absoluto desde a eternidade. Ele já sabe o que é melhor desde a eternidade. Isso significa que nele, aqueles que creem têm grande segurança e alento para suas almas. Eles pensam, ainda que eu seja falho, o Senhor que me chamou me preservará. Por isso a doutrina da eleição é tão importante. A doutrina do chamado, ela nos ensina que nós somos responsáveis por propagar a mensagem de Deus em todo o universo, em cada criatura. Mas ela também nos ensina que não depende de nós a conversão das pessoas. Que não é a nossa lábia, apesar de que Deus usa os seus filhos que são diligentes em estudar, em orar, para pregar o evangelho para as pessoas. Não obstante, homens de Deus que se esforçaram muito, não por mérito, mas pela graça de Deus, fizeram grandes coisas. Como nosso irmão Charles Spurgeon, como o grande evangelista George Whitefield. Pregaram para milhões de pessoas. E muitos se converteram. Porque eram homens devotos ao Senhor, homens de oração, homens dedicados, que tinham uma vida voltada unicamente para isso. Mas não está neles os méritos, porque nós aprendemos que o chamado, nós fazemos apenas um chamado aos ouvidos, mas quem chama aos corações é o Espírito Santo. E nós aprendemos que não depende de nós, não depende também de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, que tem a soberania, que tem a misericórdia. Então, nós começamos a ver que cada um dos elementos que consiste os tópicos da salvação, eles têm muitos ensinos importantes para nós. Tá? Quando passamos para a conversão, descobrimos que a conversão é uma resposta a essa obra que o Espírito Santo faz, que é a regeneração. O Espírito Santo, ele nos limpa. Como é que pode uma pessoa que um dia odiava tudo, era um pecador inveterado, perverso, ao ouvir o chamado do Evangelho, ele mudar de vida? A doutrina da regeneração nos ensina que é o Espírito Santo mudando as disposições do coração do homem. Aquilo que nem o próprio pecador podia fazer um dia, ele não pode acordar e dizer assim, agora eu quero ser uma pessoa melhor. E viver melhor. Se Deus não agir soberanamente nos seus corações. Aí descobrimos que é Deus que faz isso. Que toda boa dádiva vem de Deus. E o fruto disso é a conversão. Esses homens se devotam ao Senhor. A conversão nos ensina que temos muitos pecados, que devemos nos arrepender deles, e tão somente confiar em Cristo. Mas confiar em Cristo por quê? O que Cristo fez? É essa fé em Cristo e no que Ele fez por nós que nos faz justificados, mediante a fé. O que foi que Cristo fez? Aí nós aprendemos toda a sua obra da redenção. Ele veio ao mundo, mesmo não tendo necessidade disso. Ele veio por graça, por amor, para morrer, viver e morrer uma vida que você não pôde fazer. E descobrimos que a sua obra ela é chamada de vicária, substitutiva. Em outras palavras, eu vivi uma vida desperdiçada pelo pecado por um bom tempo, mas Cristo veio desfazer essa vida inútil que por muito tempo eu levei, que por muito tempo eu vivi. E Ele fez isso substitutivamente, Ele fez em meu lugar, Ele cumpriu a lei em meu lugar, Ele cumpriu a pena em meu lugar, porque na hora do vamos ver quem morreu foi Ele, quem se sacrificou foi Ele, um inocente morrendo por pecadores. E aqueles que creem nisso, que Cristo fez e levou seus pecados na cruz, esses são justificados. E esses pecados que tanto ofendem ao Senhor não são mais levados em conta por Deus. Por quê? Não é porque nós somos bonzinhos. É porque Cristo pagou esse débito para com o Pai em nosso lugar. É porque Cristo pagou isso em nosso lugar. Isso é obra da justificação. E aí Deus nos declara justos. Por quê? Porque uma dívida que era impagável por nós, o único que podia pagar foi lá e pagou. Jesus Cristo. E Ele pagou por quê? Porque Ele precisa da sua atenção? Não. Por amor. E quem enviou para pagar foi o próprio Pai. Vocês estão percebendo como cada um desses elementos que consiste a obra da salvação é importante e nos traz grandes ensinos?
E agora vem a adoção de filhos. Então, não obstante tudo que Deus fez ao enviar seu filho ao mundo, ele fez ainda com um propósito, que Paulo diz que antes da fundação do mundo esse propósito já estava estabelecido. Fomos predestinados para isso, como os irmãos podem ver. No versículo 5, nos predestinou para ele. Ou seja, traçou o destino para esse momento em que seríamos adotados como seus filhos. Não tem como descrever o tamanho dessa bênção. Não tem como descrever o tamanho dessa dádiva, dessa glória. Isso é um amor infinito do Deus soberano. É um amor perfeito. Então, quando a gente ouve isso, quando a gente começa a mergulhar na profundidade do nosso pecado para entender, e na profundidade do amor de Deus, a gente começa a ter um vislumbre bem distante. Porque João escreve assim, o que Jesus diz a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A gente lê e fica, o que é tal maneira? É um amor que é indescritível, porque a dívida era infinita. Logo, esse amor foi infinito. É infinito. Então, a doutrina da adoção significa que Deus pegou os homens perversos como nós, pecadores como nós, e fez, agora você vai ser membro da minha família. Agora você vai ser meu filho. Agora você vai ter os privilégios de ser filho. Não é só uma filiação de nome. Não é uma coisa que é só um status. Vem com todos os efeitos legais de um filho. E um deles, por exemplo, é o direito à herança. O Senhor nos dá uma herança no céu. O Senhor nos faz agora irmãos adotivos do Filho perfeito, do Deus unigênito Cristo. Isso é uma grande dádiva, irmãos. Isso é a adoção de filhos. Sermos membros da família de Deus. Aí João escreve, vede com grande amor o Senhor, que grande amor o Senhor nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Bem, pergunta que pode pairar aos ouvidos ou na mente das pessoas é, o que é necessário então para ser um filho de Deus? Porque um entendimento muito comum, mundo afora, é que as pessoas são todas filhos de Deus. É uma confusão estranha, que as pessoas confundem ser criaturas com ser filhos. Não é? A gente pode imaginar que o desenvolvedor de algum objeto tecnológico, alguém olha desenvolver um aparelho, um computador, e diz assim, isso aqui é meu filho. Eu acho que é estranho, né? Isso aqui é uma criação minha. Eu desenvolvi isso. Ser filho é outra história. O mundo inteiro, irmãos, é criado por Deus, foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Os céus, a terra, embaixo da terra, nos mares. Tudo o Senhor criou. Mas essas coisas não se tornam filhos de Deus porque são criaturas. Os animais selvagens, os domésticos, não são filhos de Deus. Alguns homens são adotados para a família de Deus. E esses desfrutam, gozam do privilégio de serem feitos filhos de Deus. O que é necessário, então, para ser um filho de Deus? A gente não busca isso no meu achismo. A gente busca isso na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina? João, capítulo 1, início do Evangelho segundo João, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João ainda explica como isso aconteceu, na verdade, em Cristo. Deus, por meio da sua palavra, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, qual a condição necessária, única e suficiente para que alguém torne-se um filho de Deus? É receber ao Senhor Jesus Cristo, e tão somente a Ele, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É reconhecer o que Ele fez por nós, a sua obra, e dizer, eis o Messias prometido, o Cristo, o ungido de Deus. Ele fez tudo o que eu não podia. E correr aos seus braços. Ou seja, todos quantos o receberam. É fundamental que o recebamos como nosso Salvador. E assim, recebemos também a dádiva, a bênção de sermos filhos de Deus.
Observe que o evangelista usa as expressões deu-lhes o poder. Esse deu-lhes para todos os que o receberam não é um pagamento de um salário, mas deu-lhes é uma ação graciosa, não é um salário, mas é um favor, é uma graça aos que o receberam como Salvador, porque vamos dividir as bênçãos aqui para entendermos melhor. Uma é a bênção da salvação, outra é a bênção da filiação. Mário, você está dizendo que é possível as duas ocorrerem separadamente? Não. Os que são salvos são chamados também para ser filhos. Tá? Mas são bênçãos distintas, que estão unidas no mesmo, na mesma ação, na mesma obra, mas são coisas diferentes. Uma coisa é ser salvo da ira, outra coisa é ser membro da família de Deus. Aqueles que são salvos da ira são chamados para serem membros da família de Deus. Não tem como ser salvo sem ser um filho de Deus. Também não tem como ser um filho de Deus sem ser salvo, tá? Mas a gente deve pensar analiticamente, são coisas distintas. Uma é que agora somos livres da ira, da condenação do pecado, e outras é que temos privilégios especiais de sermos membros da família de Deus, povo de Deus. Isso é uma bênção, é uma dádiva. As duas caminham juntas. Aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, eles não só são salvos, mas eles também são tornados filhos de Deus. Eles são feitos filhos de Deus. Indica uma transformação, uma mudança. Antes, desgarrados. Antes, veremos que filhos do diabo, filhos da ira. Mas agora, filhos de Deus. Somente aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Fruto de uma verdadeira regeneração, conversão, não é? Da graça de Deus. Tudo bem, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, essa é a pergunta sequencial que vem à mente, ou talvez as pessoas expressem quando nós ensinamos que filhos de Deus são aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Que não é o mundo inteiro que é filho de Deus. Que não é todo ser humano que é filho de Deus. Mas apenas os que o recebem como seu Salvador. Aí alguém pode perguntar, então quem não recebe é o quê? Qual o estado, então? Qual o status familiar daqueles que não têm Cristo como seu Salvador? Qual o status familiar daqueles que vivem uma religião falsa? Daqueles que não vivem religião nenhuma? Daqueles que vivem no engano? Ou daqueles que vivem uma religião, dentro de uma religião verdadeira, mas sem ser um verdadeiro cristão? Qual o status? Esse é um dos status. Tá? Mas Paulo, ele diz o seguinte, em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele diz assim, ele lhes deu vida, porque nossa condição era de morte espiritual. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então Deus nos regenerou. Aqui é a obra da regeneração, contrastada com a morte espiritual que vivíamos. Nos quais vocês andaram no outro tempo, ou seja, no passado. Era outra situação, porque houve uma mudança agora. Paulo está escrevendo para a crença, para uma igreja. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ou seja, segundo o diabo mesmo, o pecado, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha esse status. Para o nosso estado antes da salvação. Filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado. Paulo se inclui. Porque é assim que está todo homem antes de receber o Senhor como Salvador. Entre eles também, nós todos andamos no passado. E a condição é essa, segundo as inclinações da nossa carne. Quando estamos inclinados à nossa carne, é natural que estejamos em desobediência contra o Senhor. Porque a carne milita contra o Espírito. A carne produz a vida do pecado. Mas em Deus tem a vida verdadeira. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, vivendo uma vida entregue às nossas próprias disposições mentais fracassadas. Aí Paulo conclui, e éramos por natureza, isso era natural, por natureza. Não porque Deus criou assim, tá? Porque Deus não criou assim. Mas tornou-se a natureza por causa da corrupção. E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha qual era a nossa filiação. Destinados à condenação, destinados à ira. Filhos da ira. Como também os demais, como também toda outra, qualquer criatura.
que vive debaixo do pecado. Então, essa é a condição natural de todos os homens sem Deus. Graças a Deus, o Senhor já nos transformou. Ele já nos fez filhos de Deus. Ele já tirou esse status de filhos da ira. Agora, olha que coisa interessante. Quando o apóstolo ele diz, antes vocês eram filhos da desobediência e da ira, agora não, quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, né? Serve sim, fomos regenerados, vivificados, né? A regeneração é Deus nos dando vida, uma nova vida, uma vida espiritual, uma salvação, nos adotando. Observe que a filiação agora, nós somos filhos de Deus, contrastado com o que éramos antes, filhos da desobediência e filhos da ira, não está claro, não está evidente que desobediência e ira é algo que está em oposição com o Senhor, com a ética divina, com a bondade de Deus. Isso significa o quê? A conclusão natural que a gente chega ao ler esse texto é que um filho de Deus, ele não pode levar uma vida de desobediência. A desobediência é uma característica de alguém que não é filho de Deus. Não significa dizer que a gente torna-se perfeito. Nós sabemos que os efeitos do pecado, a gente chama de os efeitos noéticos do pecado, é na mente do homem. O efeito que o pecado traz na mente e no coração do homem, ele permanece ainda. Até aquele último ponto da ordem dos salutos, que ainda vamos estudar, que é glorificação. Lá, esses efeitos vão sumir. Que é na eternidade, quando o Senhor nos tornar incorruptíveis. Mas até lá, ainda temos efeitos. Mas eles não podem nos dominar por completo. A gente não pode viver entregue à vontade da carne dos pensamentos. Não podemos ser filhos da ira. Não podemos viver uma vida assim, nem destinada à ira. Nem uma vida de desobediência. Porque se formos chamados por Deus, nós recebemos também um espírito, como leremos mais à frente, um espírito de adoção que clama, Abba, Pai. E esse também é o espírito que quebranta o nosso... A gente pediu aqui agora, não foi? Quebrantamento, para que a gente não viva uma vida de desobediência, mas uma vida de pureza, de santidade, de justiça. Está claro, irmãos? Então, uma coisa muito importante que a gente deve lidar com isso é o perigo do auto-engano. O auto-engano é extremamente perigoso. Nós devemos nos certificar de que somos filhos de Deus. Tá? Mas como fazer isso? Pensando, o que é que caracteriza um filho de Deus? Quais são as marcas indispensáveis daqueles que foram feitos membros da família do Senhor de todo o universo? O que é que você era no passado que você não pode ser agora? E o que é que você não era no passado que você deve ser agora, como filho de Deus? Nós devemos refletir sobre essas coisas, para ver se estamos caminhando corretamente, para ver se estamos vivendo para a glória de Deus, para ver se estamos fazendo jus à salvação que nos foi dada. Na verdade, nós devemos refletir sobre essas coisas. Será que minha vida foi realmente transformada? Porque quando a gente lê, antes éramos desobedientes, éramos filhos da ira. Se eu sou chamado para a conversão verdadeira, para ser um filho de Deus, será que eu posso viver ainda nesse padrão antigo? Debaixo desse jugo terrível de pecado? Então, está escrito em João 8, 40 a 44. Esse é um texto interessante. O Evangelho de João, ele retrata vários diálogos de Jesus no embate contra fariseus, contra alguns sacerdotes. E esses homens o tempo todo querendo um motivo para acusar Jesus de blasfêmia. Esses homens o tempo todo querendo arrogar para si o direito de mais santos do que todos. Nós sabemos como eles, boa parte deles viviam uma vida extremamente hipócrita, exagerada, não é? na sua exposição pública. E eles estavam dizendo assim, nós somos filhos de Abraão. Querendo dizer assim, que eles tinham, de fato, algum privilégio diante de Deus. Porque no seu sangue corria, nas suas veias corria o sangue da linhagem de Abraão. Então Jesus diz o seguinte, no versículo 40, do capítulo 8 de João. Mas agora, Jesus está denunciando eles. Não, ele não está falando para outros, está falando para eles. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Então Jesus está mostrando a contradição deles. Que se diziam filhos de Abraão, que receberam a lei de Deus, que eles não matarás, inclusive, mas nós sabemos que desde o começo do ministério de Cristo, eles começaram a tramar a morte do Senhor Jesus Cristo. Tentaram por vezes matar Jesus. Então Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora.
Tinha um momento certo para o seu sacrifício. E ele mesmo tinha dito, ninguém tira a minha vida. Eu vou lá dou. Voluntariamente eu dou minha vida. Eu tenho o poder para dar e também para reavê-la. Porque ele recebeu esse mandato do Pai. Jesus está dizendo, Abraão não fez isso. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas vocês estão agindo totalmente contrário ao que Abraão fez. Por que Abraão, irmãos? Porque Abraão é o pai da fé. Eles queriam dizer, nós temos fé em Deus. Nós somos da linhagem de Abraão. E Cristo está dizendo, vocês estão vivendo totalmente contrário a Abraão. Pelo contrário, mais na verdade Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Como se Abraão tivesse distantemente visto. A Cristo disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E vocês estão me vendo, não estão, vocês querem me matar. Mas Jesus olha para eles e diz assim, vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Veja, os fariseus disseram isso. Olha o perigo do auto-engano. Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam. Uma das características dos filhos de Deus, eles amam Jesus. Quem não ama não pode ser filho de Deus. Certamente vocês me amariam. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Inclusive esse é o significado de Cristo. Enviado. Ungido de Deus. Para isso. Porque vocês não compreendem a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Qual a conclusão que Jesus chega para eles? Jesus está dizendo isso nas costas, ele está dizendo para eles. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e o pai da mentira. Eles estão dizendo, vocês são filhos do diabo. O diabo é homicida desde o princípio. Como assim o diabo é homicida? Você não lembra não, irmãos? Como personificado na serpente, ele plantou a morte, induzindo Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela induziu o marido a comer. Isso trouxe morte. Ele é homicida desde o princípio. E o que eles estavam querendo fazer? Exatamente o que o diabo fez. Matar. E agora matar o Filho de Deus. Como podem esses homens dizerem assim, nós temos Deus por Pai, se não amam o Filho do Senhor? E eles, quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio. Vocês são assim, mentirosos. Isso que Jesus está dizendo. Vocês são filhos do diabo. Aqueles homens, irmãos, não eram ateus. Não eram satanistas declarados. Eles eram líderes religiosos da nação que dizia que era o povo de Deus. Olha o perigo do auto-engano. Não eram homens que não conheciam a lei de Deus. Não eram homens que não se deleitavam, que não abriam a Torá, a lei, para estudar. Eram homens que conheciam e que ensinavam. Por isso é muito perigoso o auto-engano. O título eclesiástico, a posição que as pessoas ocupam não quer dizer nada se os seus corações não tiverem quebrantados. Se nós devemos clamar a Deus misericórdia o tempo todo. E que o Senhor nos ajude a nos perdoe nos pecados, nos ajude a estar o tempo todo dependendo dele. Nós devemos depender de Deus o tempo todo. Essa deve ser a nossa oração, para que a gente não caia no auto-engano. Então, olha, os contrastes. Filhos da ira, filhos da desobediência. Quem não é filho de Deus pode ser chamado também de filho do diabo. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós descobrimos que a adoção ela vem com uma mudança substancial. Esse texto de Romanos que eu elenquei aqui é muito importante. O que está escrito? Romanos 8, de 14 a 17, está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então vamos dar uma atenção especial aos detalhes dessa passagem. Porque eu comecei dizendo assim, nós devemos nos certificar de que somos filhos de Deus.
Essa é a passagem que fala sobre isso. Sobre o Espírito Santo nos dando essa confirmação. Porque aquele que tem o Espírito Santo, esse é filho de Deus. Então Paulo começa dizendo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É uma afirmação. Quem tem o Espírito de Deus, quem é guiado pelo Espírito de Deus é porque é filho de Deus. O ímpio, irmãos, não tem o Espírito de Deus. O ímpio não pode ser guiado pelo Espírito Santo. Porque só quem tem o Espírito Santo é aqueles que Deus salvou. É aqueles que Deus adotou como filhos. Então, essa condição de filiação, ela não foi realizada por completo na antiga aliança. Isso é interessante. Essa condição de adoção de Deus, de filiação, pelo menos na mente das pessoas da antiga aliança, não estavam completas, né? Não tinha se completado. Como é que isso acontece? Só a vinda de Jesus faz isso. Porque nós sabemos que é Jesus quem derrama o Espírito. Ele diz aos discípulos que ele ia, mas que ia deixar outro Consolador, que ia dar o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, com revestimento de poder. Tá bem? E é o Espírito Santo, como lemos, que testifica nos nossos corações que somos filhos de Deus. Então esse é um privilégio, não que antes eles não eram filhos, tá, irmãos? No sentido de Deus os tratar como filhos. Mas que a noção que os nossos irmãos da antiga aliança, do Antigo Testamento tinham, era bem mais limitada sobre esse ponto. Portanto, a bênção para nós do Novo Testamento, da Nova Aliança, é muito maior. Porque temos já o Espírito Santo em sua atividade plena estabelecida aqui na Terra. Tá bem? Observe o que Paulo diz em Gálatas 3, de 23 a 26. Mas antes que viesse a fé, isso aqui é Paulo fazendo um contraste. Não é que antes não tinha fé, não. Mas no estabelecimento das alianças, né? Antes que viesse a fé na antiga aliança e na nova aliança agora. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que no futuro havia de ser revelada. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo. Observe o propósito da lei que Paulo escreve lá em Gálatas. A lei servia para quê? Nos conduzir a Cristo. Como é que a lei nos conduz a Cristo? A lei mostra que você é um pecador incapaz de fazer a vontade de Deus. Aí finalmente Deus envia o seu Messias, o unigênito, que é o único capaz de cumprir a lei. Então a lei nos conduz a Cristo, porque todos têm que se devotar àquele que pode cumpri-la em nosso lugar. Então a lei era o nosso guardião, era como um consolador para o povo de Deus, dizendo, olha, é assim que se vive, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Observe que a justificação não é pela lei, mas é pela fé. Mas agora que veio a fé, não é que antes não tinha fé, irmãos, é que é no estabelecimento da nova aliança, da graça. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Ou seja, essa subordinação à lei não existe mais. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Então aqui tem muitas bênçãos implícitas. Eu não vou mergulhar nesse texto, porque esse texto é muito profundo. Mas nos dá a entender que, por causa da obra do Espírito Santo, agora temos essa noção de filiação com Deus. Coisa que no passado os nossos irmãos da antiga aliança não tinham. Então esse é um privilégio. Não é que eles não eram filhos de Deus. É que eles não tinham essa noção. Porque eles ainda estavam presos ao guardião, ou seja, a lei que estava nos conduzindo a Cristo. E quando Jesus vai embora, ele também nos deixa um guardião, digamos assim. Esse guardião é o Espírito Santo da promessa, que nos mantém. Aí Cristo diz, eis que estou com vocês todos os dias. Ele diz, eu vou subir, mas vou deixar outro Consolador. Então, nós agora passamos a ser guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, sim, nos revela que somos filhos de Deus mediante a fé. E aí Paulo diz lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma obra do Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo, ele recebe essa confirmação, não por meio de méritos, mas porque Cristo morreu por nós. Aquele que crê verdadeiramente, que tem o Espírito Santo habitando em si, confia nesta verdade. Então temos o resgate, que é o que Cristo faz, e a consequência do seu resgate, que é a adoção. Gálatas, capítulo 4, de 4 a 7, Paulo escreve, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, o tempo pleno, o tempo perfeito,
sabendo que o nosso Deus é aquele que nos predestina para a adoção de filhos. Quando chegou esse tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha a condição que Jesus é ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, ele se faz parecido conosco. Por qual objetivo? Versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, a lei era um guardião, mas Cristo agora vem nos resgatar desse guardião, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora não estamos mais sujeitos como se liderados por um rei distante, mas agora somos elevados à condição de filhos. E porque vocês são filhos, por esse fato, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Por meio do Espírito Santo, podemos chamar ao Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha a diferença. Antes escravos, escravos do pecado, escravos da lei, da condenação da lei. Agora livres. Mas livres para sermos filhos, libertos. Não vivendo mais na casa do escravo, no engenho distante. Não vivendo na senzala mais, se formos fazer as devidas comparações com a nossa história. Mas vivendo agora na casa, com filhos de Deus. Esse sim é um status alterado. Isso sim é uma mudança substancial. É o que Cristo faz ao nos salvar. Nos liberta da escravidão do pecado e nos leva para o reino de Deus. Alguma pergunta, irmãos? Pergunta, não? Ah. Nós somos mais privilegiados, não é isso? Sem sombra de dúvidas, em termos de revelação, de saber como Deus age, incomparavelmente mais privilegiados ao pessoal da antiga aliança. Incomparavelmente mais. Por isso também, tanto maior o pecado daqueles que, tendo visto o Filho de Deus, né? Lembra do princípio, né? A quem mais é dado, mais também é cobrado, né? Olha, Jesus fala sobre, assim, tem várias passagens da Bíblia que falam sobre esse privilégio, né? Tem uma que eu gosto muito, é Hebreus 11, né? Que fala que, ele cita os heróis da fé, e fala que eles não viram as concretizações da promessa, cita Abraão, Isaac, Jacó, que Deus tinha prometido Cristo, o reino prometido. Aí depois, o autor aos Hebreus diz assim, eles morreram contudo, morreram na fé, sem ver a concretização da promessa. Eles morreram sem ver o Messias prometido. Aí o autor aos Hebreus diz assim, para que eles, aqueles heróis, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o rei Davi, Jefté, Sansão, Daniel, esses homens de Deus, que fizeram coisas grandiosas, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O nosso privilégio é muito maior. Jesus, falando de João Batista, ele diz, olha, dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Dos homens nascidos de mulher até aquela data, né, aquele período, né, que era antes da concretização. Aí ele diz assim, contudo, o menor no reino de Deus, ou seja, o menor que entra ali, né, no reino de Deus, a partir dele na nova aliança, é maior que João Batista. Por quê? João Batista foi um homem de Deus. Ele tinha dito que dos homens que nasceram de mulher, ninguém foi da estatura, não de altura, mas de pureza, de vida com Deus, como João Batista. Como é que o menor no reino de Deus, o menor agora na igreja, é maior que João Batista? É porque nós vimos coisas que João Batista, mesmo sendo tão puro, tão santo, no sentido de vida pura, né? Asceta, de pureza, ele jamais sonhou em ver. Nós vimos e sabemos da cruz de Cristo. Nós vimos o estabelecimento da igreja. Nós vimos o Espírito Santo ser derramado. Nós vimos as promessas serem concretizadas. Nós vimos tudo e João Batista não viu nada disso. Se a gente fosse pensar por mérito, a gente pensa, coitado, João Batista perdeu tudo. Mas não é mérito, é graça. Ele foi salvo, mas em termos do que ele viu e viveu aqui nessa terra, não se compara ao que o menor dos crentes teve a oportunidade de experimentar da graça de Deus em Cristo Jesus. Bem, nós, obviamente, por meio da adoção de filhos, recebemos algo muito especial, que é um relacionamento paternal com Deus. Os benefícios não são teóricos, mas são efetivos e práticos nas nossas vidas. Então está escrito, texto de Romanos, né? 8,15.
Porque Deus, ou porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. O espírito que nós recebemos não foi o mesmo que tínhamos antes, um espírito de escravidão, um espírito de prisão, de medo, para que a gente vivesse assim, temeroso. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Ele já tinha dito isso em Gálatas, disse isso em Romanos também. Então o Senhor, Deus, é o nosso Pai. E de todos os que recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso é um fato. Aqueles que recebem Cristo como seu Salvador, recebem o Pai também como seu próprio Pai. Isso significa, irmãos, que temos muitos privilégios. Eu não vou tratar desses privilégios agora. Se Deus permitir, na semana que vem, mais detalhadamente, para a gente poder desfrutar de uma comunhão maior com Deus. Mas significa dizer que nós podemos nos achegar a Ele, orar, nós podemos agradecer, nós podemos clamar, pedir, como fizemos aqui, podemos adorá-lo, podemos falar diretamente a Ele, sem necessidade de um mediador, de um intercessor. Podemos muitas coisas. E todas essas coisas só podem ser feitas porque Ele nos adotou como filhos. Vou dar um exemplo. Um exemplo que é estranho, né? Se tornou tão comum isso acontecer, não correto, mas comum, que a gente acha normal. Qualquer pessoa chega numa roda de dar as mãos e começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Irmãos, Pai nosso só pode declarar isso numa oração dirigindo-se ao Senhor do universo, Pai nosso, aquele que foi verdadeiramente salvo. Porque o ímpio não tem Deus como seu Pai. Aqueles que não se converteram verdadeiramente, eles podem rezar, né, assim que eles chamam, milhões de Pai Nosso. O que eles estão fazendo com isso é blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é pai daquele que ele não é. Atribuindo a Deus uma paternidade de filhos que são filhos do diabo. Quem pode orar e clamar a Deus chamando de Pai são aqueles que receberam o Espírito de adoção. É só pelo Espírito Santo, que é dado apenas aos regenerados e convertidos, que nós podemos clamar com direito. Temos esse direito, essa autoridade, esse poder que nos foi dado, porque fomos feitos filhos de Deus, de chamar, de clamar, Abba, Pai, Pai. Somente os crentes. Então, existem implicações de sermos filhos de Deus. E Paulo diz lá naquele texto de Romanos 8,17 agora. E se somos filhos, somos também herdeiros. Olha, implicação. Se somos filhos, somos não filhos de títulos, mas verdadeiramente filhos, com todos os direitos. Tem até uma expressão para isso, né? Do direito latim, pater potestas, alguma coisa assim. Que é o direito real de filiação. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos. Essa é uma característica dos filhos de Deus. Sofrem junto com Cristo. Para que também com ele sejamos glorificados. Essa é a promessa final, a implicação final de sermos filhos de Deus. Então, se somos filhos, é uma condição. Se somos filhos, se de fato isso é uma verdade, essa condição traz essas implicações todas. Há uma herança no céu para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Essa expressão co, né, significa herdeiros juntos com Cristo. Porque Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, como está escrito. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o irmão, ele é aquele que de fato é filho de Deus em sua substância. Nós somos filhos adotivos, um pouquinho diferente. Mas somos de fato filhos. Reconhecidos e tratados como filhos. Somos colocados na posição de irmãos de Jesus. E também nos tornamos participantes dos seus sofrimentos. Recebemos, inclusive, as dádivas do seu sofrimento. E recebemos os efeitos da sua obra final, que é a glorificação. Para que também com ele sejamos glorificados. Essa é a promessa final de que o Senhor nos restaurará para sempre. Temos mais uma implicação, né? A de irmãos de Jesus. Se somos filhos de Deus e irmãos adotivos de Cristo, significa o quê, irmãos? Que todos
no mundo inteiro, independente de placa, também estão nessa condição de filhos de Deus e irmãos de Cristo. Não tem vários Cristos, dos quais eu sou irmão de um Cristo tal, outro é irmão de outro Cristo. Existe um único Deus, Pai, e um único Filho, do qual todos os crentes são adotados. E se todos são irmãos de Cristo, mutuamente somos também irmãos, de novo, independente da placa. Apesar que nós sabemos que a placa, a instituição, diz muito sobre a postura das pessoas, mas não sobre a postura do nosso Deus que salva por meio da graça. Saibamos disso. Então nós devemos saber que somos todos uma família e que as obrigações que nós temos como irmãos, elas não dizem respeito apenas à comunidade local. Apesar que as instituições, as placas, elas geram essa barreira, a irmandade e a família que nós participamos é uma só. Não é? Tem até os velhos dizerezinhos do povo, né? No céu não tem placa, né? É coisa que a gente já ouviu. É verdade, não tem mesmo não. Então nós devemos também distinguir a nossa filiação da de Jesus, isso é importante. Nós devemos saber que há uma diferença na forma como nós somos filhos de Deus e na forma como o Senhor Jesus Cristo é filho de Deus, tá? Primeiro, há de fato uma irmandade, né? Está lá em Hebreus 2, 11 e 12. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação e te louvarei. Então Jesus nos reconhece como irmãos. Há uma irmandade de fato. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas há uma distinção no modo como somos filhos e no modo como Jesus é filho de Deus. Tá? Jesus disse, isso é falando com Maria Madalena, logo após a sua ressurreição. Jesus disse, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos. Olha como Jesus diz, vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. A forma como Jesus diz, ele não diz assim, para o nosso Pai, é o mesmo. Mas essa construção no hebraico indica que há uma diferença na forma como Jesus é filho, na forma como Deus, o Pai, é Deus para ele também, porque ambos são um só, uma única substância. Um Deus que subsiste no mistério perfeito da Trindade Santíssima, em três pessoas distintas. Cristo foi gerado, né? Nós fomos criados. Isso. Essa geração não é que ele passou a existir, né? Mas é isso mesmo. Bem, ainda que não tivesse completado a sua obra da adoção sem a vida de Cristo, o Senhor já tinha a estabelecido desde a eternidade. Então, ainda que na mente dos nossos irmãos da antiga aliança, eles não tivessem essa noção ampla que nós temos do que é ser filho de Deus, eles eram filhos de Deus, quem era crente de verdade. Tá bem, irmãos? Importante sabermos disso. O fato deles não saberem como, porque a revelação nossa é maior que a deles, não significa dizer que eles não eram. Tá? A gente tem um exemplo disso lá em Êxodo 4, de 19 a 22. O Senhor disse a Moisés em Midian, esse texto é incrível, porque ele traz... Isso é o texto do segundo livro das Escrituras, Êxodo. O Senhor disse a Moisés em Midian, volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar vocês. Vocês lembram que a gente leu exatamente isso há 2 semanas, no Sermão do Natal? Foi exatamente o que José ouviu do anjo quando ele fugiu para o Egito, para fugir de Herodes. Quando Herodes morre, o anjo vai dizer, diz, volte para a sua terra, porque já morreram todos os que queriam matar o menino. Porque nós temos o êxodo nos evangelhos, né? Moisés era um tipo de Cristo, então a constituição da sua obra é semelhante a de Cristo. Não é só aí não, o texto tem mais coisa. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Foi exatamente o que Cristo fez. Quando ele volta do Egito, depois de iniciar o seu ministério, ele obedece fazendo exatamente o que Deus tinha dito para ele fazer, com todos os milagres. E ele diz, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó assim, diz o Senhor,
Israel é o meu filho primogênito. O texto continua, tá? Eu encerrei aí, só para que a gente veja que essa verdade já era declarada por Deus. Ainda que eles não tivessem uma compreensão do que significava isso, Deus já declarava isso de forma geral à nação. Israel é o meu filho primogênito. Ou seja, aquele meu filho primogênito. Não aqui se referindo a Cristo como unigênito, tá? Mas no sentido terreno da coisa, de como Deus resgata os seus eleitos. Tá bem? Ou seja, no princípio, os chamados foram da antiga aliança, o povo de Israel. Agora, a bênção recai também sobre nós, os gentios. Então, irmãos, o que é a adoção de filhos? É a resposta de Deus à fé. É como Deus responde à nossa fé. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É o que está escrito em Gálatas 3:26. É por meio da fé que somos tornados filhos de Deus. Nós, pela fé no Messias que já veio, os nossos irmãos da antiga aliança, pela fé na promessa da vinda do Messias, na promessa de um descendente, na promessa do libertador. Tá bem? E no próximo estudo, se Deus permitir, vamos ver mais aprofundados os benefícios da adoção em nossas vidas. O que a adoção, de fato, nos possibilita para com Deus. Né? Como conversar com Ele, como poder clamar a Ele, como adorá-lo verdadeiramente, como nos achegar, entre outras coisas. Tá bem? Pode falar. Essa promessa do Messias libertador da antiga aliança era a promessa do Messias libertador do pecado, mesmo a sua libertadora. Do pecado. Do pecado. E, ainda que o povo não entendesse essas verdades, era do pecado. Inclusive, muitos dos judeus não entenderam. Inclusive, nos dias de Cristo, eles não entendiam. Eles sempre... Veja, Deus tratou na antiga aliança o povo como uma nação, né? Não como nós que somos igreja, pessoas convertidas. Mas lá não tinha essa divisão. Deus tratava como uma nação. Deus deu a lei para uma nação. Para ser membro daquela nação, não era porque você era israelita que você era um crente. Tá bem? Tinha que ser de fato convertido. Significa dizer que existiam israelitas, circuncidados inclusive, mas que eram pessoas que não temiam a Deus. Existiam os tementes a Deus. Então Deus lidava com uma nação. E a forma como Deus lidava com o povo era geral na antiga aliança, né? Não individual, não por meio do seu espírito, como ele faz conosco agora, tá bem? Então, muitos judeus, durante a história, entenderam errado a forma como Deus agiu, porque Deus agiu de fato com a nação. Ele tinha chamado uma nação específica para proclamar o seu reino. Mas já tinha promessas nos textos que a gente vê, por exemplo, Oséias. Oséias tem um texto incrível que diz assim: chamarei de povo que não era povo, e de amada ao que não era amada. E no lugar onde era dito, vós não sois meu povo, ali lhes dirão, vocês são filhos do Deus vivo. É o nosso caso, profetizando sobre os gentios. Não é? Porque a gente não era tido como povo, porque não éramos da nação de Israel. Então, já havia isso. Só que os judeus, pela sua forma, pela sua estrutura, pelo que nós chamamos também de uma tradição rabínica que se tinha ali, né? As interpretações que eles faziam, eles acabaram, muitos deles entendendo errado. Não todos, tá? Mas muitos entendiam a vinda de um libertador, uma vez que era prometido ao povo judeu um profeta semelhante a Moisés. Eles se dividiam. Alguns deles achavam que eram pessoas diferentes. Um profeta semelhante a Moisés. Né? Um sacerdote verdadeiro. Talvez eles pensassem que seria da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Aí falava, um rei verdadeiro. Talvez eles pensassem que era um filho de Davi que ia assumir o trono mesmo em Israel e reinar o povo. Então eles tinham essa visão geográfica. Não porque Deus não tivesse antes, porque eles entenderam errado. Na verdade, Jesus é o profeta, o sacerdote e o rei. São os três ofícios de Cristo. Jesus carrega esses três ofícios. Profeta, sacerdote e rei. Ele é aquele que traz a mensagem, ele é a própria mensagem, inclusive. Ele é sacerdote porque ele é aquele que faz o sacrifício que ninguém podia fazer. E ele é o próprio sacrifício. E ele é rei porque ele governa sobre tudo e todos. O povo tinha entendido errado. A obra de Cristo era contra o pecado. A escravidão do pecado. Para nos dar uma libertação eterna e uma salvação para sempre. O povo judeu esperava um Messias que fosse libertar eles de impérios. Do Império Romano. Eles esperavam um Messias que talvez fosse libertar eles antes do Império Persa, Medo-Persa. Tá? Mas, na verdade, nosso Messias, em Cristo, os liberta da escravidão do pecado. Isso. E veja, a gente fala assim, eles não entenderam, não eram todos, não. Não. É porque, como foi isso? Foi exatamente o nosso ponto anterior, né? Pedro perguntou. A revelação que eles tinham era diferente.
era, não diferente, que era contrária, mas que era menor. Então, realmente, eles não tinham como chegar a algumas conclusões. Quando é que eles deveriam chegar a essa conclusão? Quando Jesus veio ao mundo, fazendo tudo o que estava escrito, provando ser esse Messias e dizendo: eu vim fazer isso por vocês. E aí eles decidiram rejeitar Cristo. Entendeu? Eles decidiram rejeitar Cristo. Porque até aquele momento eles não tinham. Então eles não precisam ser culpados por não ter a revelação completa. Entendeu? Eles são culpados pela incredulidade. A incredulidade é que os culpa. Lembra quando o Simeão pega Jesus? Ele faz aquele cântico que significa, que o nome do cântico é Nunc Dimittis, né, no latim. Significa agora podes despedir. Simeão pega Jesus no braço e diz assim: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Veja, dá a entender que Simeão ele não esperava uma libertação geográfica. Quando Simeão diz meus olhos viram a salvação, dá a entender que eles esperavam uma libertação verdadeira. Nos dias de Cristo, por exemplo, existiam muitas heresias. A classe dos sacerdotes, chamadas de saduceus, quando a gente vai ler nas escrituras, eles tinham uma rivalidade com os fariseus. Vocês lembram qual era a rivalidade? Saduceu e fariseu? Existiam algumas rivalidades. Uma delas era que os saduceus eles tinham se tornado liberais. É o que nós diríamos em nossos dias agora, que eles eram liberais da teologia. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Uma heresia profunda. Paulo, quando os coríntios começam a caminhar num pensamento assim, contrário à ressurreição, Paulo diz: meu filho, se você está esperando a bênção de Cristo para essa vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Jesus entra nesse embate também com os fariseus. Né? Ou com os saduceus. Eles eram sacerdotes e não acreditavam na ressurreição. Uma coisa absurda, que está muito claro nas escrituras, do começo ao fim. Então os próprios fariseus eram contrários. Então assim, não existia uma unanimidade de pensamento. A gente tem que... essas coisas assim, irmãos, a gente começa a compreender melhor quanto mais a gente estuda as escrituras. Porque é muito engraçado, a gente lê a Bíblia e diz assim: fariseus eram hipócritas, não é assim? Tudo bem, isso é uma característica do farisaísmo, mas todos os fariseus eram hipócritas, sei lá? Não eram, irmãos. Tá? Isso é uma força de expressão, só que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente cria essa força de expressão e a gente acaba dizendo que cada indivíduo era igual. E a gente acaba criando universalismos dentro de um tema que não existem. Como se todo mundo cresce na mesma coisa. Hoje em dia, todo mundo que é servo de Deus crê na mesma coisa. A gente tem católico que diz que é cristão, evangélico, tem seitas, né? Aquelas que TJ, Adventista, do véu. Né? Dentro do meio evangélico, dos crentes de verdade, a gente tem o presbiterianismo, os batistas, temos congregacionais, temos os pentecostais clássicos, né? Tem povo de Deus. Mas não há unanimidade em alguns pontos. Entendeu? É importante isso, não há hoje que dirá antigamente, que a revelação não era tão fechada como a nossa, tão plena. Né? Então é importante a gente saber disso. A gente, às vezes, a gente pega a Bíblia, vai ler, e a gente cria assim: fariseu, todos são iguais. Saduceu, todos são iguais. Né? Não era assim. Existiam outros grupos religiosos, essênios, né, chamados de essênios. Existiam outros grupos políticos, uns que eram chamados de herodianos, porque gostavam da família de Herodes, da dinastia dos Herodes. Então, existia é complexo. Tá? Quando a gente vai mergulhar mesmo no contexto histórico, político, social, a gente vê que é a coisa é mais complexa. Então, não é uma coisa assim de unanimidade. Então, a gente não pode dizer se todo mundo pensava igual. Né? Mas sim, esse era um pensamento, digamos assim, mais abrangente. As pessoas esperavam um Messias libertador. Tem uma explicação para elas esperarem assim? Tem. Não é só um erro teológico. É porque eles viveram por muito tempo sendo oprimidos por dinastias. Eles já estavam sendo oprimidos pelo Império Romano há algumas décadas. Antes disso, no período interbíblico, né, naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, são 400 anos de silêncio profético, eles foram oprimidos pelos Seleucidas, né, que é daí que vem um rei perverso chamado Antíoco Epifânio. O nome dele era Antíoco, ele assumiu uma alcunha chamada de Epifânio. Para vocês terem uma ideia, Epifânio significa epifania, né? O que é epifania? Epifania é uma aparição de Deus. Ele dizia que ele era uma espécie de encarnação de um Deus. Foi ele que abriu o templo, depois de saquear e para humilhar o povo de Israel, ele foi no templo e cometeu o que Daniel já tinha profetizado. Daniel, há séculos assim, profetizado sobre o abominável da desolação. Ele sacrificou um porco no templo em Jerusalém. Veja, lembre que o porco é um animal imundo para o judeu. Ele cometeu o sacrilégio de
não só sacrificar um porco, mas botar uma imagem de Zeus dentro do templo de Jesus. Então, imagine que a nação de Israel, por séculos, vinha sendo oprimida, antes disso, pelos persas, medo-persas, antes pelos babilônios, né? Então, é natural que em um determinado momento alguns pensassem, será que o libertador não é aquele que vai fazer como Davi fez, que acabou com os filisteus e deixou a gente em paz como uma nação independente? Será? Então, tinha acontecido, né, nesse período interbíblico, algumas revoltas. Existe uma revolta muito famosa que gerou até livros são apócrifos, né? Mas a revolta é histórica, é verdadeira, chamada de Revolta dos Macabeus, né? Uma família dos Macabeus em uma dinastia dos Asmoneus, eram israelitas que lutaram mesmo e expulsaram os Seleucidas, e por um tempo Israel foi independente, tá? Só que eles também não eram tão tementes assim a Deus, porque começaram a ser cruéis na perseguição e queriam aumentar o território, né? Aí depois o Império Romano vem, invade e leva tudo. Enfim, então é natural que tem uma explicação também lógica, não justifica, mas tem uma explicação lógica pelo qual eles adquiriram esse pensamento de esperar um Messias libertador. Né? É uma falha teológica, é uma falha sim. Né? Algumas fraquezas, mas eles esperavam esse Messias. Significa que eram todos que eram assim, que era uma unanimidade de pensamento? Também não. Também não era um problema, porque, tipo, diante do que você falou, não teria como esperar um desconhecimento também. Eles sabiam que Deus tinha prometido um Messias, um profeta, eles sabiam como viria, eles sabiam que ia ter milagres. O grande problema deles foi ver Jesus, os milagres acontecendo, cada coisa se cumprindo. Eles disseram, não queremos esse Messias. A gente quer um que a gente idealizou. A gente quer o que a gente idealizou. A gente não quer esse que vem salvar do pecado, não. Até hoje é assim. Até hoje as pessoas têm o seu Messias idealizado. E quando descobrem o verdadeiro Cristo, não querem. Esse é o grande problema. Tá? O problema deles não é falta de conhecimento. O problema é depois que o conhecimento vem, rejeitar o conhecimento verdadeiro. É o que Jesus disse. A luz veio ao mundo, mas vocês amaram mais as trevas do que a luz. Tá? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé então para a gente encerrar.